Olha só, pessoal, a que ponto chegamos, né? Até a grande mídia, no caso aqui o G1, tem que reconhecer o desastre fiscal que é o governo Lula sob todos os aspectos, qualquer espectro político sendo analisado, com qualquer viés a coisa sendo analisada, né? Porque realmente não há palavras para descrever o quão ruim foi o ano de 2023 em matéria econômica, ainda que com todas as benesses que o governo do Lula herdou do governo anterior, do governo Bolsonaro. E aí teve um PIB bacana, com crescimento aí na faixa de 3%, uma inflação controlada e tudo mais, e ainda assim um déficit fiscal gigantesco que elevou bastante a dívida pública brasileira, né? Então, existe a previsão do déficit zero para 2024, a gente não leva muito a sério porque realmente não tem a menor condição disso acontecer, mas o pessoal do G1 está fazendo a análise correta, sei lá, com um ano de atraso, é claro, mas está fazendo a análise correta de que o governo Lula está olhando para o lado errado dessa história, o lado da receita, enquanto que as despesas estão completamente descontroladas, conforme os números de 2023 nos mostram aí, uma despesa que ultrapassou 2 trilhões de reais. Isso aqui é algo descontrolado. Então vamos conversar sobre esse tema, a avaliação feita pelo pessoal do G1 aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, realmente, o pessoal aponta para a questão da dívida pública brasileira, principalmente considerando o que ela cresceu nesse ano em comparação com 2022, né? E mais uma vez eles trazem, tem aqui uns gráficos, acho que eu vou deixar na tela branca para a gente ver, porque eles estão muito feios aqui no fundo escuro, né? Mas o pessoal aponta, mais uma vez usando aquela história de comparar com 2020, né, tratando que o crescimento da despesa pública em 2023 foi maior do que lá em 2000, aliás, foi o segundo maior da história, só perdendo para 2020. Inclusive, o valor total da despesa também foi o segundo maior da história. E eu volto a dizer, não tem como comparar com o ano de 2020 porque foi completamente atípico, né? Aquela coisa, vamos dar auxílio emergencial para todo mundo, vamos dar aquele auxílio lá para empresas, para o funcionário ter o contrato suspenso e tudo mais, continuar recebendo o salário aí. Então o governo imprimiu dinheiro à torta e à direito por conta dessas situações e também para financiar gastos com saúde, etc. Não dá para comparar o ano de 2020 com nenhum outro ano da história brasileira. Então, na comparação, sempre salte esse ano, compare com o restante. E aí que 2023 realmente teve o maior gasto da história, né? Deixa eu deixar a imagem clara aqui para a gente analisar os números da despesa total do governo federal. Isso aqui, governo federal, importante mencionar, né? Que de fato temos aqui o gráfico mostrando o total da despesa, isso aqui são trilhões de reais, é muita grana realmente, e você pode ver que isso vem crescendo quase que de forma contínua de 2013 para cá, todos esses valores corrigidos pela inflação para deixar a comparação mais justa, né? A coisa mais correta. Então você pode ver que há uma tendência de aumento realmente ano após ano com uma ou outra flutuação, mas o valor das despesas estava bem consolidado aqui nessa faixa até chegarmos em 2023, que realmente o aumento das despesas aqui por parte do governo Lula foi escabroso. Olha só o tanto que subiu de um ano para o outro, ultrapassando com folga a casa dos 2 trilhões de reais, coisa que nunca tinha acontecido, exceto em 2020, é claro, volto a dizer. Então temos não só o maior valor desse período aqui, é o maior valor da série histórica, que começou lá em 1997, né, depois que o Plano Real estava plenamente consolidado ali, começaram a considerar esses valores, né, e toda a questão da responsabilidade fiscal também. Então, de 1997 até 2023, não houve um resultado pior, excetuando-se 2020, que é um ano completamente atípico, do que o 2023 do governo Lula, primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula, né? Realmente uma coisa assim alucinante, eu diria, e também o ritmo da despesa aqui, do crescimento das despesas do governo é assustador. Você pode ver aqui o gráfico mostrando que aqui é o zero, tá? Essa linha aqui é o zero, esse patamar aqui, não sei se dá para ver o número, por isso que eu estou falando. Então,
A despesa pública brasileira tem muito desse vai e vem, né? Cresce, depois diminui, depois sobe novamente e por aí vai. Tem alguns valores mais altos. Aqui em 2010 a despesa pública cresceu 16%, o que aponta certamente para o governo Lula fazendo... Olha a moto passando aí, estragando o vídeo, né? O governo Lula fazendo aquela politicagem de sempre dele para eleger a Dilma, nesse caso, foi ano eleitoral. Depois você pode ver até que houve uma correção nas despesas por conta disso aqui, mas excetuando-se esse período, né, 2019, 2021, aliás, 2020, 2021, né, um crescimento muito grande, uma correção desse valor apenas aqui, se a gente desconsiderar esse período, nós vamos ver que o gráfico está bastante íngreme aqui entre 2022 e 2023, mostrando realmente que o governo Lula veio para gastar com certeza, né? E outro patamar bastante importante aqui que chama a atenção é o seguinte, você pode dizer que o Bolsonaro cresceu a dívida aqui também, é verdade, cresceu durante o governo dele aqui, pode ver que ano após ano a dívida está um pouco maior, com certeza, né? E você pode dizer também que há uma tendência aqui de subida no governo dele de alguma forma, que não dá para considerar muito bem por conta dessa distorção, né? Mas o importante mesmo é o valor total dessa despesa na proporção com o PIB, porque se a economia está crescendo de forma geral, isso também implica dizer que a receita está crescendo, né? O governo tem mais dinheiro para gastar, logo ele pode gastar mais dinheiro sem comprometer o lado fiscal. Então, analise aqui a questão do quanto que a proporção dívida-PIB estava contida aqui em 2021 e 2022, né? Na faixa aqui 17, 18%, e olha o tanto que ela subiu agora com o governo Lula para perto dos 20%, que é um patamar aqui que a gente não vê desde aquele fatídico ano lá do impeachment da Dilma Rousseff. Realmente um valor, um patamar petista, sem sombra de dúvidas, né? Deixa eu voltar para o fundo escuro aqui então, né? Esse resultado primário, inclusive, né, conforme eu já falei aqui, é o pior da história do Brasil, falei em outros vídeos, né? Excetuando o ano de 2020, que não dá para comparar realmente. Então, de fato, é uma catástrofe sobre todos os pontos de vista, né? Corrigindo aqui a palavra. É claro que o Fernando Haddad vai colocar isso na conta do Bolsonaro, ele já fez questão de tratar a coisa dessa forma, inclusive, lançou a carta dos precatórios que, ok, isso faz sentido, é um valor que entrou a mais no mês de dezembro e fez com que o saldo final ali das despesas do governo fosse catastrófico, já estava ruim, já estava péssimo, né? Aí ficou catastrófico com os precatórios, mas o fato é que sim, o governo Lula gastou muito mais do que poderia no ano de 2023. A prova disso é que a previsão do rombo que o Fernando Haddad tinha feito no começo do ano era de 50 bilhões de reais. Então ele próprio esperava que a coisa fosse muito menos pior do que efetivamente foi no final desse período aí, né? Então o pessoal faz questão de considerar o seguinte, que mesmo se houvesse a exclusão das despesas com precatórios nesse cálculo, o valor ainda seria muito maior do que o do ano passado, superando os 2 trilhões de reais, sem dúvidas, né? Então, para falar a média aqui, a média do crescimento desses 26 anos da série histórica, crescimento real das despesas, já considerando o efeito da inflação, foi de 5,21%, né? Ou seja, ainda que você considere, se você olhar o número efetivo aqui, 12,45% de crescimento, é uma tragédia total. Mas o valor sem os precatórios, que é 7,6%, também ficou acima da média histórica. É um resultado ruim sob todos os aspectos. Essa é a grande verdade, né? Então, conforme eu mencionei, também o valor da dívida que representa do patamar da dívida em relação ao PIB é o maior desde os tempos da Dilma Rousseff. Não é um bom sinal de forma geral, né? Qual que é o grande ponto aqui que o pessoal do G1 está frisando então, né? Já que o governo Lula quer o equilíbrio fiscal, já que o senhor Fernando Haddad promete isso, que vai ter um valor fiscal zerado esse ano, não vai ter déficit primário, vai ficar uma coisa no 0 a 0 ali, né? Já que o governo está prometendo isso, será que não valeria a pena olhar também para as despesas, ao invés apenas de ficar tentando criar receitas novas por meio de novos impostos, aumento de alíquotas, tributação de vários setores, reintrodução da oneração da folha de pagamento e outras situações que vão sufocar ainda mais a iniciativa privada, prejudicar mais a iniciativa privada? Pois é, que coisa, a grande mídia brasileira pedindo para o governo gastar menos. Essa é a verdade, né? Mais ou menos dizendo o seguinte, será que não vale a pena que,
olhar para a questão das despesas, né? E o pessoal do G1 repercute isso, que os economistas estão criticando o governo, porque não há nenhum olho sobre o lado das despesas ali do orçamento, só das receitas. É proibido cortar qualquer gasto no governo Lula. Você sabe muito bem como é que as coisas funcionam nesse tipo de governo, movido por gastos estatais, né? Então, realmente, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Inclusive, o Haddad, o Lula, eles sabem, mas eles não vão fazer as coisas nesse sentido. Então, se é necessário que o governo corte despesas para que o orçamento se equilibre, e sendo que o governo Lula não vai cortar despesa nenhuma, o que isso significa na prática, meu amigo? Significa que o orçamento vai para as cucuias. Essa é a grande verdade. Meta fiscal em 2024, isso não existe absolutamente, né? Só se acontecer um grande crescimento econômico aí, para haver uma arrecadação maior por parte do governo, mas os números do ano passado frustraram bastante as expectativas do governo Lula, né? Como que eles podem acreditar que esse ano vai ser diferente? Eu não sei. Só sei que a grande mídia está acordando para a realidade de que o governo Lula está caminhando para o buraco fiscal, sem dúvidas, por conta da sua sanha de arrecadar cada vez mais e gastar cada vez mais. Todo mundo sabe, até a mídia esquerdista sabe disso, que não é possível manter uma economia sufocando tanto a sociedade, o setor produtivo da economia, né? Fazendo o pessoal pagar mais, gastando mais dinheiro, tirando dinheiro da iniciativa privada também por meio da contração de empréstimos e, no fim das contas, gerando mais inflação por meio desse sistema da dívida pública aí. Não há economia saudável que aguente muito tempo esse cenário, que dirá uma economia já tão combalida como a brasileira. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.